Os Yoga Sutras de Patanjali. É muito difícil para os praticantes conhecer a profundidade do significado do yoga. Todos sabemos que aquietar a mente é yoga. Nos áureos tempos, quando os grandes sábios yogis escreveram seus livros, eles apresentavam as metas no início de seus ensinamentos e depois definiam os métodos para aquietar a mente, com a intenção de atingir a quietude. Há cerca de 2.500 anos, Patanjali escreveu seus Yoga Sutras, que contém 4 capítulos abrangendo 196 sutras ou aforismos. Eles oferecem um método completo, por meio do qual cada indivíduo pode se desenvolver e atingir a união interior. Nos 2 primeiros sutras, Patanjali diz que, quando a mente se aquieta, o eu repousa em sua morada. Se as coisas fossem tão simples assim, ele poderia ter terminado aí. Mas vai em frente, amplificando esses 2 sutras com mais 196, nos quais define as técnicas pelas quais se atinge esse estado. Patanjali começa afirmando que, quando a mente está quieta, o eu repousa em sua morada, mas quando a mente não está quieta, quando está divagando, quando é atraída para objetos externos, o eu vai atrás da mente, e nesse movimento de segui-la, não consegue repousar em sua morada. No primeiro capítulo, Patanjali descreve como a mente se deixa atrair por coisas vistas ou ouvidas, que criam flutuações ou ondas de pensamento na mente. Ele oferece vários métodos para impedir essas flutuações da mente, adaptando-as a diferentes capacidades dos indivíduos e aos seus diferentes níveis de desenvolvimento. Por isso, todos os que praticam yoga podem alcançar a integração entre mente, corpo e alma. A mente não cultivada flutua por causa dos hábitos de comportamento, e por estar ciente disso, ela apresenta métodos de concentração no Espírito Universal de Deus, ou na respiração, ou naqueles que alcançaram a libertação pela prática do yoga, ou em qualquer coisa que seja condizente com a natureza da pessoa. Ao seguir esses métodos, o praticante desenvolve uma mente cultivada, e com esta analisa corretamente, raciocina com exatidão ou, sem se deixar interferir pelos objetos do mundo externo, nem analisa nem raciocina, mas sim permanece em silêncio. Quando o cérebro cultivado fica em silêncio, é o estado de graça, e nele o praticante vivencia a essência de seu ser. Mais de 2.000 milênios atrás, Patanjali deu-se conta da importância do cérebro. Ele descreveu a parte frontal como o cérebro analítico, a posterior como o cérebro do raciocínio e a inferior como a sede do estado de graça, o que, a propósito, corresponde às descobertas da ciência médica moderna, segundo a qual o hipotálamo, situado na base do encéfalo, é o centro do prazer e da dor, e a parte superior como o cérebro criativo, ou a sede da consciência, a nascente do ser, do ego, ou do orgulho, o berço da individualidade. Patanjali introduz maneiras de cultivar o cérebro, por meio das quais suas 4 partes são tornadas passivas. Elas são levadas a se tornar objetos, como nossas mãos e pernas, tornando-se silenciosas. Quando estão em silêncio, não existe absolutamente qualquer movimento no cérebro. Em vez de extrovertido, o cérebro se torna introvertido e começa a percorrer o caminho até a sua nascente. Essa passividade é vivida por todos quando dormimos, pois nesse período o cérebro repousa, se torna um objeto. Nessa fase, a pessoa perde a consciência de si mesma.
A filosofia yoga descreve esse estado como platô ou deserto espiritual. É como quando a pessoa se encontra numa encruzilhada, sem saber que direção seguir, e não há placas de informação. Também é um estado de paz e elegância natural. Patanjali nos adverte que não devemos nos deixar prender por essa quietude. Há mais coisas além dela, conhecida como a nascente da nossa própria consciência. Se você alcançar a tranquilidade da consciência e se mantiver nesse estado, lembre que existe um despenhadeiro conhecido como Yoga Brashta, que significa expulso do estado de graça do yoga. Isso ocorre quando a pessoa fica presa neste estágio, imaginando que é o fim do yoga. A prática deve continuar, uma vez que deve culminar, segundo Patanjali, no vislumbre da alma. Assim, da flutuação à quietude, da quietude ao silêncio, do silêncio ao vislumbre da alma, transcorre a jornada do yoga. Com intenso esforço e profunda fé, você tem de recarregar as baterias de sua inteligência para atravessar as vibrações da consciência e descobrir onde elas acabam. Ao atingir esse estado, você desenvolve uma consciência madura, conhecida como inteligência experiente ou madura, que não se abala e você se torna um só com a essência de seu ser. Isso é conhecido como Nirbijna Samadhi, ou Samadhi sem semente. Essa é a conclusão do primeiro capítulo de Patanjali, denominado Samadhipada, destinado a pessoas que alcançaram determinado nível de desenvolvimento espiritual. É claramente explicado que esse capítulo não é para todos, mas para quem alcançou o estado de desenvolvimento em que lhes é possível manter uma atitude inalterada em todas as circunstâncias. Mostra como essas almas cultivadas são capazes de manter aquela maturidade em seu ser sem interrupções. O segundo capítulo destina-se aos que ainda não começaram seu desenvolvimento espiritual, ou que estão bem no princípio. Fala das aflições do corpo que causam as flutuações da mente. As dores do corpo criam flutuações da mente. Portanto, ao tomar as aflições do corpo, a pessoa pode domar as flutuações da mente. Bem como já disse, o yoga é integração. O segundo capítulo oferece as bases para se chegar ao entendimento do que é a integração. Somos feitos de 3 níveis: Karana Sarira, ou corpo causal, que engloba a camada espiritual; Sukshuma Sarira, o corpo sutil, que engloba as camadas intelectual, psicológica e fisiológica; e Stula Sarira, o corpo denso, que engloba a camada anatômica. O corpo sutil, Sukshama Sarira, está entre os outros 2. É a ponte que liga o corpo e a alma. Quando esses 2 níveis estão ligados, as dualidades entre corpo, mente e alma desaparecem. No início do segundo capítulo, lemos Tapa Savadhyaya Ishrapranidhanani Kriya Yoki, autodisciplina, autoexame e entrega a Deus. São, em conjunto, o yoga da ação. Quando o corpo, a mente e os sentidos são limpos por tapas, zelo e autodisciplina baseados no desejo ardente, e quando o entendimento do que foi atingido por meio de Savadhyaya, autoexame, só então é que o indivíduo está apto para o Ishvara Pranidhana, entregar-se a Deus. Ele já anulou seu orgulho e desenvolveu humildade, e somente essa alma humilde é condizente com o Bhakti Marga, o caminho da devoção. Dessa maneira, percebemos que Patanjali não se esqueceu nem de Karma Marga, o caminho da ação, nem de Jnana Marga, o caminho do conhecimento, nem de Bhakti Marga, o caminho da devoção. Dedicou igual importância a essas 3
pela simples razão de que todo ser humano é composto dessas 3 camadas: os braços e as pernas para agir, a cabeça para pensar e o coração para devotar e se entregar. Toda pessoa tem de seguir por esses 3 caminhos. Nenhum deles é mais ou menos importante que os outros, e cada um requer seu tipo particular de atitude. Este 2º capítulo dos Yoga Sutras, Sadhana Pada, é o capítulo da prática. Patanjali descreve os vários métodos que podem ser usados de acordo com o nível de desenvolvimento da pessoa. Esses são os 8 membros do Yoga, conhecidos como Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi. Na parte 2 deste livro, estudamos cada um deles. O 3º capítulo é intitulado Vibhuti-pada, o capítulo das conquistas. Trata do tesouro de efeitos da prática do yoga, que pode perturbar a harmonia das almas evoluídas devido à tentação dos poderes yogis. Patanjali descreve os poderes que podem ser obtidos com a prática do yoga. Cita perto de 35 efeitos que podem ser vivenciados, os quais são indicativos de que a pessoa está realizando uma prática consciente. Se sua prática é consistente, diz ele, esses são os efeitos que você experiencia. Se não os sentir, significa que sua prática está imperfeita. Mas esse tesouro, essas dádivas que advêm do yoga, são uma armadilha também. Por isso, ele ensina o desprendimento. Infelizmente, esses resultados são às vezes descritos como poderes sobrenaturais. Na realidade, não são sobrenaturais de modo algum. São as conquistas sutis que vêm naturalmente pela prática do yoga. Mas o praticante pode ser levado por esses sucessos, como alguém que foge do vento e é apanhado pelo tufão. Para não se deixar enredar pelo tufão do que parecem ser poderes sobrenaturais, Patanjali orienta o praticante a simplesmente observar se ele tem alguma dessas qualidades ou não, e então continuar fazendo sua prática. Esses poderes e dádivas são armadilhas para o praticante, assim como os prazeres e confortos do mundo material são armadilhas para a pessoa comum. Patanjali explica que, da mesma forma como a pessoa comum luta para se livrar de suas aflições, o yogi tem de lutar quando obtém os poderes, porque eles podem se tornar aflições psicológicas. Embora possam parecer poderes sobrenaturais, não o são. Trata-se simplesmente dos mais altos poderes da natureza. Quando o praticante desenvolveu sua sensibilidade e sua inteligência, ele sente os efeitos dessa sensibilidade. Esses poderes são normais, apesar de parecerem sobrenaturais, para pessoas que não alcançaram esse nível de sensibilidade. Mas quando essa sensibilidade se torna possível e os poderes lhe parecem normais, você tem de tomar cuidado, porque o que antes você não havia vivenciado se torna um tipo de tentação. É como o celibatário tentado por uma mulher. Os poderes recém-percebidos irão se tornar uma armadilha e o afastarão do verdadeiro objetivo do yoga. É por isso que você deve desenvolver o desprendimento. Quando a dor e as flutuações da mente forem dominadas, o praticante adquire poderes e dádivas espirituais, que devem ser conquistadas em seu tempo. Somente quando estiverem conquistadas é que o espírito estará sozinho. Quando a alma estiver livre da servidão do corpo, a mente, ao poder e à vaidade, ela alcança o Kaivalya, ou solidão, em que o corpo e mente, por assim dizer, colocam-se de quarentena e a alma fica livre. Esse é o assunto do 4º capítulo dos Yoga Sutras. Kaivalya Pada, o capítulo da liberdade absoluta.